Você sabe qual a origem da expressão criado mudo? Vamos dar um Google. O termo criado mudo para mesa de cabeceira tem sido alvo de controvérsia por ser considerado racista. A origem do termo é controversa, com alguns sugerindo que remete à prática escravista de escravos mudinhos que ficavam parados ao lado da cama, enquanto outros argumentam que é uma tradução literal de dumbwaiter. A expressão criado mudo teria sido usada para se referir a escravizados que ficavam ao lado da cama guardando objetos para seus senhores e que eram considerados mudinhos por não poderem falar ou fazer barulho. Alguns argumentam que a palavra criado remete a pessoas escravizadas e o termo mudo reforça a ideia de submissão e falta de voz. A associação do termo à escravidão no Brasil, onde os escravos eram tratados como objetos, reforça a ideia de racismo implícito na palavra. Pois bem, pessoas, outro dia eu estava numa reunião de amigos e essa conversa veio à tona. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a origem do termo e fiquei chocada. E hoje em dia é muito comum a gente ficar numa saia justa, porque tem alguns termos que já estão muito arraigados no nosso vocabulário. Quem é que não chama aquela mesinha ao lado da cama de criado mudo? Pois bem, é errado a gente falar criado mudo porque é um termo racista. Aí você fica se policiando para não usar o termo racista, mas a questão é o quanto você já reverteu essa ideia enquanto comportamento racista. Quantos de nós ainda mantemos esse tipo de comportamento além das palavras? Porque não adianta só usar o termo correto, gente. A mudança que se requer de fato é a mudança de postura. E eu continuo vendo, em grande escala, esse mundo escravizado, um pouco maquiado, um pouco camuflado nessas vozes, né, nos termos corretos. Eu estou usando o termo correto, mas na prática, o que é que tem mudado de fato? Por exemplo, em festas de aniversário, geralmente é comum encontrar crianças, muitas crianças, que não estão acompanhadas de seus pais, estão acompanhadas de uma babá. E as babás se vestem de forma diferente. Elas não estão vestidas de elas mesmas, elas estão vestidas de babás. E outro dia eu fiquei assim, assustada com a atitude de uma criança diante da sua babá. Então a criança estava sentada, assistindo a apresentação que estava rolando na festa, e aí ela chamou Rosa, aparece a Rosa, papel, Rosa, papel, Rosa traz o papel. A criança limpa a boca, amassa o papel e joga no chão, e olha para Rosa, tipo, Rosa, pega o meu papel. Isso é real, tá, gente? Eu vi isso com os meus olhos. Então, essa história, né, de usar os termos corretos, das palavras adequadas, as palavras certas, as palavras que não são racistas, é só pra mim. Me chega de um lugar muito pesado. Porque é só usar uma palavra mais adequada. A mudança de atitude, tá longe de acontecer, longe de acontecer. O quanto a gente ainda se separa por raça, por profissão, por cor, por cultura. E quantas palavras lindas a gente tem inventado para substituir palavras inadequadas, racistas, ou seja lá o que for que cause separação, a gente vem se obrigando a incluir no nosso vocabulário, que não tem mudado de fato a nossa atitude com relação a tudo que separa, a tudo que é diferença. É muito mais do que encontrar a palavra certa, minha gente. E às vezes escapa. O preto, o baiano, seja lá o que for, escapa.
e todo mundo faz aquele carão, né, climão, nossa, a pessoa tá usando a palavra inadequada. Mas não é isso que faz diferença, não é isso que vai mudar o que a gente tá vendo nessa realidade. O que muda de fato é a nossa atitude. Então, se você se sente incomodado por não usar as palavras certas, ou se você está se esforçando para encontrar o vocabulário certo, repara se você também tem tido consciência sobre as suas atitudes com relação ao que cria separação entre as pessoas. Eu continuo sonhando com um mundo onde as pessoas são pessoas, independente de cor, raça, cultura, origem, status social. As pessoas são pessoas e toda diferença é bem-vinda, toda diferença é inclusão, toda diferença é riqueza. Então fica aqui a dica para você que está muito preocupado em usar a palavra certa. Verifique se você está tão ocupado também para mudar as suas atitudes. Repare na sua relação com todas as pessoas que são consideradas diferentes do aceitável, diferentes do que é semelhante a você, ao seu. Repara se você ainda tem discriminação com relação a isso. É aí que a gente vai criar mudança de verdade. Não basta mudar as palavras. Fica a dica. Beijos.